Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai finalizar essa parte do conteúdo referente a proteínas. A gente vai começar a falar especificamente, tá, a respeito das enzimas. As enzimas, elas são um grupo especial, tá, uma classe especial de proteínas, tá, que tem a função de catalisador biológico. O que é isso? Elas são proteínas que vão ter a função de aumentar a velocidade de reações químicas nos seres vivos. Isso porque a grande maioria das reações químicas que nós necessitamos, se elas fossem ocorrer naturalmente, ou seja, sem a atuação de uma enzima acelerando esse processo, elas poderiam demorar vários anos ou até mesmo horas. Mas imagine aí, por exemplo, você está com fome, ou seja, seu corpo necessita de carboidrato, ele precisa de lipídio, ele precisa de proteínas. Então, ele precisa fazer uma digestão rápida e eficiente. Se você não tivesse enzimas, a digestão que sua de um alimento que demora mais ou menos 1 hora, 2 horas, a depender do tipo e da quantidade de alimento que você ingere, ela poderia demorar 10, 20 horas, certo? E isso muitas vezes poderia acarretar prejuízos para o funcionamento do corpo. Então, as enzimas elas entram como um facilitador, tornando esse processo mais rápido, certo? Ou seja, elas fazem com que a energia necessária para que aquela reação aconteça, ela seja menor e por consequência disso ela acabe ocorrendo em um tempo mais curto e hábil para o funcionamento de qualquer ser vivo. A gente costuma nomear as enzimas de acordo com o seguinte processo. Primeiramente, vem um nome que remete à função dessa enzima, certo? Mais o sufixo ase. Por exemplo, uma enzima que ela tem a função de facilitar a digestão de proteínas. A gente chama ela de proteases, certo? Prote, que vem de proteínas, que está remetendo à função dela de digerir proteínas, e ase, que é o sufixo que identifica que aquela substância é uma enzima. Outro exemplo, a enzima que digere os lipídios, ela é uma lipase. Li, porque ela remete aos lipídios, que é a função que essa enzima exerce, que é a digestão dos lipídios, certo? E ase, que designa como uma nomenclatura para identificar que aquilo ali é uma enzima, ou seja, é uma substância que vai ter a função de possibilitar a digestão dos lipídios, certo? As enzimas, elas são bastante específicas, ou seja, elas agem em um determinado tipo de substrato e sempre realiza o mesmo tipo de reação. E o que é esse substrato? São as substâncias às quais a enzima vai possuir uma atuação. Por exemplo, a enzima que digere proteínas, ela só vai digerir proteínas. O que é o substrato nesse caso? As proteínas. A enzima que digere lipídios, ela só digere lipídios. Se você colocar essa enzima que digere lipídios, no caso a lipase, para digerir proteína, ela não vai fazer isso, porque ela só tem a função de digerir lipídios, ok? E o substrato dela, nesse caso, será o lipídio, que é a substância sobre a qual ela vai ter atuação, certo? E o local que esse substrato se liga na enzima para que ocorra a reação química, a gente costuma chamar ele de centro ativo, porque é naquele ponto da enzima que vai ocorrer toda a reação química, nesse caso, se for, por exemplo, uma lipase, de quebra dos lipídios em partes menores, a digestão deles. E aí, nesse sentido de cada enzima ela é específica para o substrato, surgiu-se o que a gente chama de teoria da chave fechadura. Porque para você conseguir enfiar a chave na fechadura, a morfologia daquela chave tem que caber perfeitamente com o buraco da fechadura. Do contrário, você não consegue inserir a chave, certo? É a mesma situação com as proteínas ou com as enzimas, conforme vocês podem observar aqui, em que o substrato ele precisa ter a forma específica para encaixar perfeitamente na enzima, no centro ativo da enzima, ok? E é com isso ocorrer a reação de quebra, conforme o exemplo tem aí a enzima maltase, que ela quebra o carboidrato maltose, ok? E uma coisa interessante e vantajosa a respeito das enzimas é que elas não são consumidas após catalisar uma reação. Ou seja, a maltase chegou lá e quebrou a maltose em 2 moléculas de glicose.
Essa proteína aqui, ela não vai ser perdida, ela não vai ser desgastada, ela não vai ser destruída após realizar essa reação. Ela vai estar lá prontinha para pegar outra maltase e quebrar, ou uma outra maltose, perdão, e quebrar ela em duas moléculas de glicose. No entanto, alguns fatores eles interferem, tá, na atuação da enzima. São eles a concentração de substrato, ou seja, a quantidade de substâncias que a enzima tem a capacidade de realizar uma reação química, o potencial hidrogeniônico, que a gente chama de pH, e a temperatura. São esses três fatores, basicamente, que interferem na ação de uma enzima. E aí, normalmente, quando uma enzima ela deixa de realizar a sua função, ou seja, se for uma enzima que vai fazer a digestão, se ela deixa de ter a capacidade de realizar a digestão, a gente fala que essa enzima desnaturou, certo? E normalmente temperatura e acidez são fatores que interferem muito quanto a essa reação, essa questão da enzima desnaturar ou não. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Em relação à concentração de substrato, se você vai aumentando a quantidade de substrato, a velocidade daquela reação ela tende a aumentar conforme vocês observem nesse gráfico. Você vai aqui aumentando a concentração de substrato, você vai aumentando a velocidade de reação, até um ponto em que isso estagna, não aumenta mais. Esse ponto em que estagna a gente chama de ponto de saturação. O que acontece? Nesse momento, todas as enzimas elas estão ocupadas realizando uma reação química, como vocês podem observar nesse exemplo aqui. Você tem a situação A, em que tem pouco substrato, então somente uma enzima vai trabalhar. Você vai ter várias enzimas sobrando. Só que, se você fornece uma grande quantidade de substrato para essas enzimas, todas elas vão estar trabalhando. Ok? E aí, com isso, você vai ter uma grande quantidade de produtos sendo obtidos após essa reação. Ou seja, você vai estar aumentando a velocidade dessa reação química. Só que, se você fornece ainda mais substrato, essas enzimas, você não vai ter um aumento na velocidade da sua reação. Se você fornece mais substratos, você não vai ter um aumento ainda nessa velocidade de reação. A velocidade vai continuar a mesma. Por quê? Porque você não vai ter mais enzimas disponíveis para realizar aquela reação química. Então, o ponto de saturação é justamente esse momento em que todas as suas enzimas elas estão ocupadas realizando aquela reação química, ok? E aí, com isso, a sua velocidade de reação ela estagna, ela não aumenta. Se facilitar para vocês entenderem, vocês podem fazer uma associação com diluir o sal na água. Se você pega uma pequena quantidade de sal e joga na água, você dissolve ele com facilidade. Se você aumentar a quantidade, você também vai continuar dissolvendo com facilidade, certo? Só que se você pega uma quantidade muito grande de sal e joga em pouca água, por exemplo, um copinho pequeno de água, o que vai acontecer é que o sal ele vai ficar molhado, mas ele não vai se dissolver. Por quê? Porque a água ela atingiu seu ponto de saturação, ou seja, todas as moléculas de água que poderiam estar dissolvendo o sal dissolveram e o restante do sal não foi dissolvido porque não tinha molécula de água sobrando e ele se mantém lá naquele estado sólido, visível, molhado, mas sem se dissolver, certo? Com relação ao potencial hidrogeniônico, que é o pH, a gente normalmente utiliza essa nomenclatura pH. A gente não fica o tempo inteiro falando desse negócio de potencial hidrogeniônico, que é um nome chato, um nome grande demais. Então a gente utiliza pH mesmo, certo? O que é esse potencial hidrogeniônico? Ele é uma medida a respeito do grau de acidez ou de basicidade daquela solução. Que basicamente ele é uma faixa que determina o quão ácido é aquele ambiente, aquela solução. Se a solução ela é muito ácida, ela tende a ter um pH muito baixo. Se aquela solução ela é pouco ácida ou quase sem acidez nenhuma, ela tende a ter valores mais elevados. Por exemplo, eu digo para vocês que o pH de uma solução é 1. Aí você vem aqui, olha na faixa de medida, você está vendo, está muito mais próximo do zero. Ou seja, a quantidade de acidez dessa solução é extremamente ácida, certo?
No entanto, se eu falo para vocês que o pH daquela solução é 10, quando você vai olhar para a faixa aqui, você consegue ver que 10 ele já está numa zona básica, ou seja, aquela solução ela não vai ter acidez nenhuma. No entanto, se eu falo para vocês que uma solução ela apresenta pH igual a 7, significa que essa solução ela vai ser neutra, ou seja, ela não vai ser nem ácida nem básica, vai estar extremamente equilibrados, certo? E de que maneira isso interfere na atuação de enzima? Cada enzima que você possui no seu corpo, ela vai apresentar um ponto ótimo, um pH ótimo, no qual ela vai estar no seu pico de atividade, no qual ela vai conseguir fazer reações loucamente, certo? Se você colocar a enzima nesse ponto ótimo de pH, nesse pH excelente para ela, ela vai conseguir fazer reação numa velocidade incrível. Só que, se você sai dessa faixa de pH, o que tende a acontecer é que a velocidade da reação diminui até o momento em que essa proteína ela desnatura, ou seja, ela perde a função dela. Por exemplo, a pepsina, que é uma enzima presente no seu estômago, que é responsável por quebrar proteínas. O pH ótimo dela é 3, ou seja, nesse ponto de acidez, ela consegue trabalhar com muita eficiência, ela vai quebrar proteínas loucamente com bastante facilidade, certo? Só que se você faz com que o pH se torne menos ácido, ou seja, ele tende a correr para o lado direito dessa faixa, ele se tornar básico, essa proteína ela desnatura, ela perde a função. No entanto, se você diminui o pH demais, ou seja, ele vem aqui para o zero, o que acontece é que essa proteína ela também vai desnaturar, ela também vai perder função, ok? Por exemplo, as enzimas do nosso corpo, elas costumam atuar em uma faixa de temperatura entre 35,5 e 36,5, que é a faixa média da temperatura do nosso corpo, certo? O ponto ótimo de trabalho delas é em torno de 37, 37,5 graus, certo? Por isso, aquela febre inicial que a gente costuma ter é uma febre boa, porque ela aumenta a velocidade da reação das nossas enzimas, ela torna o nosso corpo mais eficiente para realizar reações químicas. Só que se a temperatura ela passa muito desse valor, ela vai para 41 graus, por exemplo, a gente entra em convulsão. Por quê? Em 41 graus, as proteínas elas desnaturam. E em contrapartida, se a nossa temperatura do corpo ela cai abaixo de 35 graus Celsius, a mesma situação acontece. Essa proteína ela perde a função, ela desnatura, tá? E com isso a gente pode ter diversos problemas até o ponto de chegar a morrer por conta disso, tá? Então assim, se as enzimas não funcionam bem, nosso corpo não funciona bem. E a temperatura é um fator fundamental para o funcionamento correto do nosso corpo. Bom, gente, a aula de hoje foi até aí, tá? Eu peço que vocês façam a atividade do módulo e do suplementar conforme estão indicado aí no slide, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a execução da atividade, mandem um e-mail para mim e as próximas aulas eu vou começar a fazer a correção dessas atividades que eu venho passado para vocês até então, certo? Bom estudo e até a próxima aula.